Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja muito bem-vindo a essa segunda aula do curso de consagração a Nossa Senhora. Eu me chamo Igor Seric e sou postulante da comunidade de Aliança, da comunidade católica Shalom. Queria dizer que é muito gratificante poder estar aqui com vocês nesse caminho, né, que nós estamos percorrendo através da leitura do livro do Tratado da Verdadeira Devoção. E queria te convidar, se você não assistiu ainda à primeira aula desse curso, ela está gravada, está disponível, e assista para que a gente possa fazer um caminho, né, possa seguir o passo a passo em direção à nossa entrega total à Nossa Senhora. Queria te convidar também a pegar um caderno, uma caneta, pegar o seu tratado, para que você possa anotar as partes mais importantes dessa aula. É muito importante que a gente vá estudando o livro. A gente não simplesmente leia o livro, mas vá tentando rezar com ele, vá aprofundando as coisas que mais ficarem fortes para você. Porque é um livro muito profundo. Como eu falei na primeira aula, é um livro que precisa ser estudado e rezado para que possa ser bem entendido. Então, te convido a fechar seus olhos no início dessa aula, procurar um local confortável para que possamos aproveitar o máximo possível este momento de conhecimento de Nossa Senhora. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó meu bom Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nessa aula nós vamos dar continuidade àquilo que vínhamos falando na primeira aula. Nós estamos hoje, no dia que a aula deve ser lançada, dia 10 de novembro, estamos, para quem começou a preparação no dia 7, estamos no quarto dia, né? 7, 8, 9, 10. Quem começou no dia 8, estamos no terceiro dia. O que é essa preparação? Como eu falei na primeira aula. Se você não assistiu a primeira aula, está assistindo agora só essa segunda aula, volte na primeira aula, assista, que no final eu falo sobre a preparação para a consagração. São Luís, no capítulo 8º do livro, ele nos fala de 30 dias preparatórios, certo? A nossa missa de consagração está programada para o dia 8 de dezembro. Se você não começou os exercícios preparatórios, tanto no dia 7, quem quiser terminar um dia antes da missa, né? Ou no dia 8, para terminar os exercícios preparatórios no dia da missa, se você não começou nesses dias, não tem problema, você pode começar hoje, mas comece. Comece fazendo como ele ensina no livro, né? Primeiro, 12 dias preparatórios para nós nos desapegarmos do espírito do mundo. É o que a gente vai falar um pouco nessa aula hoje, né? O desapego do mundo. Então, durante 12 dias a gente vai meditar e vai pedir a graça todos os dias de nos desapegarmos deste mundo. E aí, ele indica no livro, lá no último capítulo, e também, dependendo da edição que você tem do livro, ele coloca até as orações nos anexos e apêndices. Ele indica que nós rezemos durante 12 dias, todos os dias, duas orações. O Veni Creator Spiritus e o Ave Maris Stella, né? Que é o Vinde Espírito Criador e o Ave Estrela do Mar. Ou em algumas edições, como nessa aqui, está escrito Saudação a Nossa Senhora. São duas orações simples, muito fáceis de serem encontradas. Se você coloca na internet Ave Maris Stella ou Ave Estrela do Mar, é uma oração que você deve rezar durante esses 12 dias. E o Vinde Espírito Criador, também é a outra oração. Essas duas orações nós devemos rezar durante 12 dias, no pedido à graça de nos desapegarmos do mundo. Depois a gente tem 3 semanas, né? E aí São Luís ele explica
o que a gente vai rezar em cada semana dessas. Nas próximas aulas eu vou indicando esse passo a passo, esse outro caminho. De princípio, o que é importante, né, nesse momento agora? Nós rezarmos todos os dias essas duas orações. O Veni Creator Spiritus, Ave Maria Stella. Certo? Então, quem começou dia 7, ou quem começou dia 8, ou quem vai começar hoje, não deixe de rezar todos os dias, pedindo a graça do desapego do mundo. Ele explica tudo no livro, então só a gente lê com muita atenção. Essa parte da preparação ele explica no capítulo 8º. Então vamos lá. Vamos falar um pouco, né, do espírito desses primeiros 12 dias de preparação, que são esses dias voltados para nos desapegarmos do espírito do mundo. Vamos ver o que São Luís nos fala. No capítulo 8º, no parágrafo... Pegue o seu tratado aí. Tenha seu tratado em mãos na nossa aula, que vai ser muito importante a gente acompanhar, né, o que São Luís de Montfort vai nos ensinando. Certo? Tudo o que você precisa saber sobre a consagração, sobre esse método de consagração, está nesse livro. O curso, né, assim como outros cursos, né, assim como outros livros também, né, ele se propõe a nos ajudar a entender a profundidade da espiritualidade de São Luís, a profundidade das verdades teológicas, das verdades espirituais que ele coloca aqui nesse livro, e para nos ajudar a viver bem essa consagração, certo? Mas tudo que a gente usa como base para aprender esse método de consagração está no livro do Tratado da Verdadeira Devoção. Então, ele fala no parágrafo 226, ele fala que, embora o essencial dessa devoção esteja no interior, ela não deixa de ter algumas práticas exteriores, que são muito importantes. E aí, ele dá alguns exemplos aqui de como que o próprio Jesus nos ensina, né? Que devemos fazer algumas coisas sem esquecer de outras, sempre unindo as práticas exteriores com a nossa conversão interior. E aí, ele fala que nós não devemos nos preocupar com exterioridades, mas que o nosso exterior ele manifesta aquilo que tem no nosso coração. Então, ele começa a listar algumas práticas que ele fala exterior. Não porque não tem no nosso interior uma importância, mas porque apresentam coisas, algo de exterior, coisas do nosso sentido, né? E aí ele fala como que nós podemos nos preparar para essa consagração que nós queremos fazer de maneira, digamos assim, solene. Não necessariamente ela precisa ser feita de maneira solene. Ele também explica isso, né? Que a consagração é algo pessoal. Você pode fazer sozinho, né? Numa missa particular ou numa missa pública. Você pode se consagrar a Nossa Senhora, né, de maneira particular. Na verdade, a consagração é de maneira particular, né? Mas o que eu estou dizendo é que não precisa ser numa turma de consagração, não precisa ser numa missa de consagração. É bom que, se for possível, seja assim, como nós estamos fazendo, um curso de preparação, né, marcando um dia, com uma missa especial, para se consagrar. É isso que ele explica no livro também. E aí ele fala aqui, para que nós nos consagremos bem, nós não devemos, entre as práticas que ele ensina, né, ter a prática de se consagrar depois de fazer exercícios preparatórios. O que são esses exercícios preparatórios? Ele fala, aqueles e aquelas que tiverem desejo de aderir a esta devoção, que não está ligado a uma confraria, embora fosse de se esperar, hoje em dia já até tem algumas comunidades que fazem dessa devoção, né, algo, eles têm já um caminho na própria comunidade de consagração. Tem algumas comunidades que usam essa consagração até como um voto particular. Então, ele fala assim, no parágrafo 227, né? Depois de terem, conforme afirmei na primeira parte dessa preparação ao reino de Cristo, dedicado no mínimo 12 dias
a esvaziar-se do espírito do mundo, que se opõe ao espírito de Cristo, empregarão 3 semanas para ficarem repletos de Jesus através da Santíssima Virgem. Ou seja, ele começa a nos ensinar que, para se consagrar, nós precisamos nos preparar por pelo menos 30 dias, fazendo esse esquema que ele nos indica. 12 dias de oração para nos desapegarmos do mundo e depois 3 semanas para nos enchermos de Jesus Cristo através da Virgem Maria. Então, como eu falei para vocês, anote aí, 12 dias rezando o Ave Maris Stella e o Veni Creator Spiritus para se desapegar do mundo. E depois, as outras semanas, a gente vai falando passo a passo conforme as aulas forem passando, certo? O que seria desapegar-se do mundo, né? Essa consagração, essa devoção, ela é um verdadeiro caminho de conversão, um caminho de santidade. A gente não pode pensar em se consagrar a Nossa Senhora, em se entregar a Nossa Senhora, se nós não desejamos profundamente uma vida de santidade. Porque Nossa Senhora, ela nos conduz justamente a isso, a santidade, a conversão. Maria é o nosso auxílio para que cheguemos ao céu. Não há outro caminho que ela nos guie, não há outra direção que ela queira que nós tomemos, a não ser o caminho e a direção que leva ao céu, certo? Então, esses 12 dias de desapego do mundo são dias muito importantes para nós refletirmos sobre como está o nosso caminho de conversão, como está a nossa vida de busca de santidade. O que é o mundo? O que a gente pode considerar, né, que é o mundo que nós devemos nos desapegar? O que o mundo nos oferece? Existem muitas situações no mundo, hoje em dia, né, que nos roubam da verdade, daquilo que Deus veio nos revelar. Então, eu vou listar algumas, vou dar alguns exemplos, e aí a gente vai tentando colocar de maneira bem prática isso, né, para que a gente não fique só no campo subjetivo, mas a gente tente, na prática, entender como que eu devo me preparar, né, se o meu desejo é realmente me consagrar a Maria, certo? E a primeira ideologia, a primeira maneira de pensar que o mundo às vezes emprega e que nós devemos nos desapegar, devemos renunciar, é ao relativismo. É aquela ideia de que não importa muito o caminho, não importa muito a religião, não importa muito, sabe, a maneira como a pessoa demonstra o seu amor, a sua fé. Não importa, porque tudo é amor, tudo é fé, toda religião é boa. Essa é uma maneira de pensar muito perigosa. Então, o relativismo nos faz sair da verdade. Nos faz muitas vezes olhar para as coisas e não admitir que existe um absoluto, existe um único Deus, existe uma maneira correta de se relacionar, de acreditar até nesse Deus. Porque quando nós falamos que todas as religiões são boas, se todas levam a Deus, quando nós entramos nesse âmbito de relativizar a fé, nós corremos o risco de não sermos fiéis àquilo que Deus nos revelou, a verdade que Ele nos revelou. Então, como eu posso relativizar algo que é tão importante, que é a revelação de Deus para nós? Então, o mundo ele tenta nos empregar hoje uma relativização de tudo, do que é o amor, do que é a pureza, do que é a beleza. Então, tudo isso eu preciso fazer um exame de consciência. À luz de quem? À luz da igreja. À luz daquela que é capaz de me dizer o que é a verdade, o que é belo, o que é bom, o que agrada a Deus.
que é a Igreja. A Igreja Católica, com toda a sua sabedoria, com toda a inspiração do Espírito Santo, com toda a proteção da Virgem Maria, a Igreja tem essa, não só capacidade, mas ela tem essa autoridade de me mostrar o que é certo, o que é errado, o que é a verdade e o que é mentira. E aí, olhando para isso, olhando para a Igreja com o seu magistério, seus documentos, com a sua doutrina, né? Olhando para isso, eu posso ter uma luz, eu posso ter um farol, um guia seguro que me diga realmente, né, que caminho tomar. E não olhar para tudo de maneira relativista. Relativizam tudo hoje em dia. E é algo que nós precisamos com muito cuidado. Não cair na tentação de querer ser o politicamente correto, que aceita tudo, que olha com tudo de uma maneira a tentar agradar a todos. E por que eu estou falando isso? Porque o caminho de consagração é um caminho em que nós nos decidimos firmemente pela vida de santidade. Nos decidimos firmemente por uma vida de conversão, por uma vida de busca da verdade. Então, nos dar a Nossa Senhora, nos consagrar a Nossa Senhora, nos faz buscar de maneira responsável essa santidade. Então, uma coisa que nós precisamos abandonar é o relativismo. É essa ideia de que tudo parece bom, depende do ponto de vista, a verdade é relativa. Meu irmão, a verdade ela não é relativa. A verdade é a verdade. Então, é muito perigoso nós cairmos nesse tipo de pensamento, nesse tipo de erro, que é o relativismo. Eu poderia dar vários exemplos aqui de como o relativismo ele influencia no nosso dia a dia, né? É importante nós fazermos um exame de consciência, pedirmos a graça nesses dias de preparação, que o Espírito Santo nos mostre onde na minha vida eu ainda sou relativista, onde eu ainda não enxergo a verdade, onde eu ainda deixo que o meu coração ele se divida em situações, em opiniões que não são a verdade, que é o Espírito que pode lhe mostrar isso, o Espírito que pode lhe iluminar. E a Igreja, ela lhe ajuda justamente a isso. A Igreja, ela tem todo um caminho de ensinamento, ela tem toda uma catequese. O catecismo da Igreja Católica, ele nos mostra a verdade, ele nos mostra aquilo a qual nós devemos acreditar, aquilo onde nós realmente colocamos a nossa esperança, a nossa fé. Outra coisa também que o mundo ele nos oferece, que é o hedonismo. O que é o hedonismo? É o prazer pelo prazer, é a busca do prazer a qualquer custo. O hedonismo faz com que nós busquemos a felicidade, é uma felicidade falsa, porque ela é baseada só no prazer sensível. Faz nós fugirmos da dor, fugirmos do sacrifício, fugirmos daquilo que incomoda e buscarmos só o que nos dá prazer, só aquilo que o nosso corpo, só aquilo que a sensação, né? Só aquilo que os nossos sentidos, os nossos apetites buscam. Então essa busca faz com que nós não vivamos a castidade, faz com que nós não respeitemos o outro, não respeitemos o nosso próprio corpo, não respeitemos o corpo do outro, não cuidemos, por exemplo, da nossa saúde, não cuidemos de maneira adequada não tenhamos responsabilidade da nossa vida, não só em cuidar da saúde do corpo, mas de tantas coisas em que cuidar da nossa alma principalmente. O hedonismo faz com que nós renunciemos a sacrifícios, faz com que nós não abracemos muitas vezes a nossa cruz.
E aí não cuidamos da nossa alma, não cuidamos do nosso espírito, da nossa vida de oração, da nossa vida de intimidade com Deus, em busca de um prazer, em busca de um comodismo, em busca de um simplesmente de algo que nos mantém mais confortáveis e nos impede realmente de dar passos na direção da santidade. Então, outra coisa que nós precisamos renunciar, nos desapegar, é do comodismo, da preguiça, da maneira de viver de qualquer jeito, de empurrar com a barriga, de procrastinar, de coisas que nos tiram da verdadeira devoção. Ao longo do curso nós vamos ver que existem algumas práticas, algumas coisas que nós devemos, alguns atos que nós devemos colocar em prática com frequência, todos os dias, não como uma forma de obrigação, mas como uma forma de treinar o seu corpo a realmente tornar a nossa vida, a nossa oferta verdadeira, onde quem manda não é o nosso corpo, não são as nossas sensações, os nossos apetites, mas é o nosso coração, o nosso intelecto, que quer de maneira concreta, fiel, se entregar a Deus pelas mãos da Virgem Maria. Então, o hedonismo também é algo que nós precisamos renunciar, nos desapegar, buscar viver uma vida em que o nosso corpo, as nossas sensações, aquilo que muitas vezes nós temos uma tendência a procurar, a buscar, sejam enfrentadas com coragem, enfrentadas às vezes até com um certo vigor. A mortificação é algo muito importante para esta consagração. Não só para essa consagração, mas para a nossa vida de cristão. A mortificação, o jejum, você se propor alguns atos de sacrifício por Deus. Isso, meus irmãos, cada um no seu estado de vida, no seu discernimento, na iluminação que o Espírito Santo lhe dá, cada um tem uma maneira de viver a mortificação, de viver esses sacrifícios que Deus pede. Mas é importante nós sabermos que a nossa vida, a nossa alma, o nosso corpo, ele se encontra em combate. Existe um combate espiritual. Existe um combate contra, dentro de mim, uma vontade, uma inclinação à preguiça, ao comodismo, a fugir da dor, a fugir da cruz, a rejeitar o sacrifício. E o nosso coração, nosso intelecto, a nossa inteligência que Deus nos deu, deve nos levar justamente ao contrário, a enfrentar os sacrifícios, as dores, as cruzes que Deus, para a nossa salvação, nos permite ter. Não há outro caminho para a ressurreição que não seja o Calvário. Não existe outro caminho que não seja a cruz. É o caminho do nosso Senhor. É o caminho da nossa mãe. Ela esteve em todo o Calvário, até os pés da cruz. Nossa Senhora, ela não abdicou, não renunciou a esse momento. Ela abraçou esse momento. Ela abraçou a dor de entregar seu filho. Então, o nosso caminho de consagração, de entrega, ele é um caminho de cruz também. Um caminho de cruz que, com Nossa Senhora, se torna muito mais fácil. Porque é ela quem vai nos levar. É ela quem vai nos consolar. É ela quem vai nos sustentar. Mas não se engane. Não é um caminho diferente do Calvário. Então, essa renúncia ao hedonismo, ao relativismo, né, a essa maneira mundana de viver, de olhar tudo, né, de maneira relativista, ou então buscando algo que nos tira da verdade,
essa maneira ela precisa ser bravamente enfrentada, né? E não temos que ter medo de colocar diante, diante diante da nossa, do nosso exame de consciência, diante, no caso, numa confissão ou então num acompanhamento espiritual, a nossa vida, com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus deu a graça de nós reconhecermos. Se o meu problema é que eu não consigo compreender isso, então eu não consigo renunciar a isso, então eu preciso buscar a graça para renunciar, para compreender. Meu irmão, existem vários pensamentos arraigados em nós, às vezes desde criança, às vezes que são completamente mundanos. Não existe como nós caminharmos nessa consagração com esse espírito do mundo. Não existe como nós caminharmos em direção a uma consagração sem renunciar firmemente e com toda a convicção a ideologias abortistas, a ideologias de morte, a ideologia de gênero. Não tem como nós compactuarmos com qualquer dessas coisas. Não tem como nós não assumirmos a castidade como um chamado urgente para nós. Não é possível caminhar a uma entrega a Nossa Senhora, a uma consagração com Nossa Senhora, aceitando o fechamento à vida, o uso de contraceptivos, de métodos anticoncepcionais, nos fechando completamente à vida, sendo contrários a tudo que Nossa Senhora foi, a tudo que ela apresenta para nós. Nossa Senhora nos trouxe a vida. Nossa Senhora nos apresenta um caminho de sacrifícios, o caminho de pureza, o caminho de castidade, o caminho de abertura à vida, o caminho de renúncia a essas ideias de morte, como o aborto, a eutanásia e tantas outras ideologias de morte, é um caminho de luta, mas é um caminho imprescindível para você se consagrar a Nossa Senhora, de renúncia aos vícios. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você precisa ser uma pessoa perfeita, uma pessoa que tenha tudo resolvido na sua vida espiritual para se consagrar a Nossa Senhora. Em momento nenhum eu disse isso. Mas você precisa ser uma pessoa que quer profundamente, decididamente, viver a santidade, viver a conversão de vida. Então, se você deseja, se você tem um vício, se você tem uma maneira, uma forma de viver que você reconhece que não está de acordo com a verdade, com aquilo que a igreja nos ensina, não são simplesmente ordens e dogmas jogados que você tem que obedecer. Todo ensinamento da igreja, tudo aquilo que ela nos apresenta como proposta de vida, de santidade, é revelação de Deus para nós, é a verdade. Portanto, se você reconhece que na sua vida ainda tem pontos, né? E claro, na nossa vida nós não vivemos perfeitamente, não somos livres de todos os vícios, temos muitas e muitas e muitas fraquezas. Mas se você reconhece tudo isso e se conforma e não pensa em rejeitar, não pensa em renunciar, não toma uma atitude para melhorar, para sair, para abandonar o vício, então como que você pode se colocar num caminho de consagração se você não está decidido a viver aquilo que Nossa Senhora nos apresenta? Que Nossa Senhora é o modelo, Nossa Senhora é o modelo perfeito da igreja. É o modelo perfeito do cristão. Para eu me entregar completamente a ela, eu preciso desejar de todo o meu coração viver uma vida de perfeição, mesmo reconhecendo toda a minha fragilidade. Existe aqui
uma diferença entre você reconhecer a sua fragilidade, a sua incapacidade, a sua miséria, né, os seus pecados, e o desejo firme de viver a santidade. Se você tem consciência dos seus vícios, das suas dificuldades, e deseja, contudo, deseja realmente trilhar um caminho para ser santo, para viver a conversão de coração, deseja se converter, você não só está no caminho certo, querendo se consagrar a Nossa Senhora, como você precisa se consagrar a Nossa Senhora. Você precisa de Maria para viver esse caminho de conversão, para trilhar esse caminho de conversão. Mas é importante que você queira, que você deseje. E se você acha que esse desejo é fraco ainda em você, se você acha ainda que, nossa, preciso mudar muita coisa ainda para me consagrar, não se deixe enganar. Não se deixe enganar que ano que vem você se consagra, que depois você se converte. Meus irmãos, nós não podemos brincar com a nossa vida. Não podemos brincar com a nossa alma. Não podemos brincar com a graça da salvação que Deus nos apresenta. Deus nos dá um caminho perfeito para caminharmos com Ele. Nos dá uma ajuda magnífica, que é a Virgem Maria. Não brinquemos de deixar para depois a nossa conversão. Que vida é essa que é tão importante, que é tão urgente de viver, diferente da vida de santidade? O que adianta você ganhar o mundo inteiro, você cuidar das coisas que você tem que cuidar, porque agora você não tem tempo? De que adianta ganhar tudo isso, fazer tudo isso e perder a sua alma? Não, meu irmão. Não deixe para depois. Não deixe para depois o que há de mais importante na sua vida, que é se converter. Isso, quando eu falo aqui, eu falo para mim. Eu falo para mim. Eu preciso viver essa consagração. Eu preciso me converter. Hoje, nessa aula aqui, falando para vocês, eu preciso me converter. E bendito seja Deus, que eu não estou só nesse caminho. O que me faz, muitas e muitas vezes, na verdade sempre, o que sempre me faz não desanimar ao ponto de me desesperar, ao ponto de dizer não tenho jeito, ao ponto de dizer chega. O que não me deixa desanimar e desesperar quando eu me vejo com a minha conversão ainda tão precária muitas vezes, é Maria, é Nossa Senhora. É porque eu sei que ela não desiste de mim. Ela não desiste de me sustentar, de me mostrar o caminho, de me ensinar, de me pegar no colo, de me proteger com o seu manto, de me acolher, de mais uma vez me acolher, e mais uma vez me levantar, e mais uma vez me explicar como uma mãe o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Então, quando eu olho para o meu pecado, para o meu vício, para a minha miséria, para os meus apegos, aquilo pode ser imenso, pode ser pesado, pode ser duro, mas quando eu olho para ela, quando eu olho para Maria, quando eu vejo o que ela já fez por mim, e quando eu entendo que não importa o que eu faça, ela nunca vai desistir de mim, não tem como eu desanimar, não tem como desesperar. Quem se entrega a Nossa Senhora, quem de verdade se coloca nas mãos de Nossa Senhora, não desanima, não desiste. Ela não deixa. Então, meus irmãos, nesse caminho de desapego, deixemos de lado o que não importa, o que é ilusão, o que é mentira,
Deixemos de lado. Foquemos naquilo que verdadeiramente importa, naquilo que verdadeiramente vai, vai converter o nosso coração, vai salvar a nossa alma, que é a vida de santidade, a vida de conversão, a vida de, de viver baseado no Evangelho, na verdade, na radicalidade do Evangelho. Então, meus irmãos, nesse caminho, né, São Luís, ele, no tratado, ele nos explica um pouco sobre a realidade do pecado original, que é, digamos assim, a ferida fundamental, a base de, de todo esse mundanismo, de toda essa tendência, essa inclinação ao mal, né? Então, a gente falou de algumas ideias mundanas, de algumas ideologias que nos afastam do caminho da santidade, da conversão, certo? E agora a gente vai falar um pouco do que causou tudo isso, para que a gente entenda uma coisa, certo? Quando a gente for fazer um exame de consciência, quando a gente for trilhar um caminho de autoconhecimento, a gente entenda que em nós existe uma tendência ao mal. Todos aqui conhecem o pecado original, como que a nossa natureza decaiu, certo? Nós fomos criados pelo amor para viver uma vida de comunhão com Deus, numa justiça perfeita, numa paz, numa plenitude. E isso foi traído. Essa comunhão com Deus foi abandonada pelo nosso pecado, pela nossa revolta. No caso, a ferida do pecado original, ela está em nós, né? Mas com o batismo nós temos esse pecado apagado, essa culpa apagada. Porém, a nossa natureza continua com as consequências dessa culpa original. A nossa natureza, ela continua enfraquecida. Então, com, com, mesmo com toda a nossa vida de, de tentativas de se viver a conversão, de se viver a santidade, com a nossa vida de oração, com a nossa vida de oferta à Nossa Senhora, com a nossa caminhada em direção ao céu, nós vivemos uma luta constante contra a nossa própria natureza. Muitas vezes, a nossa maior dificuldade não é com esses pensamentos do mundo. Nossa maior dificuldade não é com o que os outros querem colocar em nós. Nossa maior dificuldade não é de enfrentar o inimigo, o demônio. Muitas vezes a nossa dificuldade é contra nós mesmos, contra aquela vontade, ou aquela tendência ao mal, aquela vontade de falar mal do outro, aquela inveja, aquele sentimento egoísta de guardar tudo para si, de não partilhar, aquela ganância. Então, essa tendência que nós temos muitas vezes dentro de nós, a maldade, ao egoísmo, ao fechamento em si mesmo, isso precisa ser combatido também. Isso precisa também ser enfrentado para que nós caminhemos em direção à nossa oferta à Nossa Senhora, à nossa consagração à Nossa Senhora. Como que nós podemos entregar a nossa vida à Nossa Senhora se nós não temos nenhum controle sobre os nossos atos? Muitas vezes fazemos coisas que logo em seguida nos arrependemos. Logo em seguida olhamos e dizemos assim, mas como? Para quê? Por quê? Não valia a pena. É claro que isso vai ser um combate a vida toda. Como São Paulo nos diz em sua carta, que muitas vezes eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Porém, existe uma consciência de que é uma luta constante, é um combate constante. É por isso que essa consagração ela é um caminho muito importante, porque ela nos leva a ter práticas que toda vez nos relembram e nos fazem nos comprometer a viver
a vida que nós decidimos viver a partir do nosso batismo. Assim como entra o pecado no mundo, e esse pecado, ao ser transmitido para os descendentes de Adão, nós, assim também entra a salvação no mundo, que é transmitida para os descendentes de Maria, os descendentes de Jesus, que somos nós no batismo. No batismo nós somos incorporados ao corpo de Cristo, ao corpo místico de Cristo. Então, nos tornamos de maneira muito real e concreta filhos de Nossa Senhora. Somos filhos de Maria, junto com Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Então, o batismo nos dá essa condição de dignidade que nós precisamos assumir. Eu preciso assumir o meu batismo. São Luís, no tratado, ele diz que todo o livro, tudo que ele ensina sobre a verdadeira devoção, poderia ser resumida em uma frase. Ele poderia resumir toda a devoção, todo esse tratado que ele escreveu sobre a verdadeira devoção em uma frase. E ele diz assim: a verdadeira devoção é uma perfeita renovação das promessas do batismo. Você sabe quais são as promessas do batismo? Você sabe o que os seus padrinhos, seus pais e até você mesmo prometeu no batismo? Não no seu batismo se você foi batizado criança, né? No caso, a maioria de nós, acredito, foram batizados enquanto crianças e os nossos padrinhos fizeram essas promessas batismais. Porém, né, se você é crismado, você renovou essas promessas na crisma e em toda a vigília pascal, quem participa da vigília pascal e em outras ocasiões também, nós somos convidados a renovar as promessas do nosso batismo. E você sabe quais são as promessas do nosso batismo? No nosso batismo nós renunciamos ao pecado, renunciamos a Satanás, renunciamos a todo esse mundanismo que nós estávamos estudando aqui. Nós renunciamos a isso para viver como filhos de Deus, para viver como filhos da luz, para viver na verdade. Então, meus irmãos, essa consagração, essa verdadeira devoção a Nossa Senhora nada mais é do que viver uma vida de verdadeiro cristão, de verdadeiro católico. Às vezes fico querendo inventar coisas. Porque o consagrado ele tem que fazer isso, fazer aquilo e, enfim, às vezes colocam coisas, as coisas exteriores tão importantes que esquecem do principal da devoção. Para você ser um verdadeiro devoto de Nossa Senhora, você precisa ser um bom cristão. Você precisa viver uma vida de cristão autêntico. Cristão autêntico é aquele que não negocia a sua fé, que não negocia valores inegociáveis, que não fica ali flertando com a corrupção, não fica dando um jeitinho, não fica com meias palavras, com atitudes dúbias, não fica com o coração dividido aqui e ali, não. O verdadeiro devoto de Nossa Senhora é aquele que tem um coração desejoso de ser um coração reto. Se ainda não é um coração reto, é um coração que deseja ser reto, que deseja fazer as coisas de maneira certa, baseadas no que a Igreja nos ensina, no que a Igreja nos propõe. Nossa Senhora é mãe da Igreja, nós somos a Igreja. Como que eu posso querer ter discernimentos e ideias da minha cabeça? Como que eu posso dizer, né, o que é certo, o que é errado, como devo me comportar em relação a tantos temas, tantas coisas, né, que a Igreja nos ensina claramente, como por exemplo eu dei, né, os exemplos
sobre o aborto, sobre anticoncepcionais, sobre situações assim que muitas vezes, infelizmente, a gente vê pessoas que dizem que podem ser católicas e concordar com isso. Então, meus irmãos, é muito importante que nós olhemos para essa consagração, para esse caminho, como um caminho de que eu preciso viver aquilo que eu me propus a viver, aquilo que eu fui chamado a viver no meu batismo. Se eu vivo o meu batismo, eu vivo tudo. Eu vivo essa devoção, eu vivo a minha vocação à santidade. Porque no meu batismo está o centro, o foco, a graça fundamental. No meu batismo eu recebi a graça fundamental. O céu foi aberto novamente para mim. Então, nós, através do batismo, nós ganhamos o céu. Porém, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade faz, ao longo da vida, infelizmente, nós dizermos tantos nãos ao céu, a essa possibilidade de vida verdadeira, plena, feliz, a troco de quê? De um prazer passageiro, de um comodismo, de um fechamento em si mesmo, de um orgulho. Então tudo isso precisa ser colocado diante de nós, no exame de consciência, né? Pedindo a graça, a luz do Espírito Santo, pedindo à Virgem Maria que nos ilumine, para que nós reconhecemos o que eu preciso me desapegar, o que eu preciso renunciar, o que na minha vida precisa de conversão ainda, para que eu possa viver esta consagração, para que nos atos de devoção que eu me proponho a fazer, os atos de devoção que o livro São Luís nos ensina, sejam atos não só exteriores, mas sejam atos que brotem do coração, do interior, que transbordem, que ao rezar, que ao me devotar, ao participar dos atos de devoção à Nossa Senhora, sejam um transbordar daquilo que meu coração está cheio. E uma coisa ajuda a outra. Eu alimentar isso dentro de mim, né, faz transbordar em atos exteriores. E mesmo que o meu interior ainda esteja numa luta, eu ainda não reconheça ali que precisa muito de conversão, isso é natural, os atos exteriores, eles vão me ajudando, vão alimentando o meu interior. Então eu preciso rezar quando eu não estou com vontade. Eu preciso fazer os atos de devoção à Nossa Senhora, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não tenha aquele desejo, aquele sentimento aflorado. Nossa, como eu quero rezar um terço agora. Mesmo que eu não tenha essa vontade, aquele ato fiel, constante, diário, vai alimentando o meu interior. Vai fazendo eu passar de uma fé imatura para uma fé madura. Vai fazendo eu subir os degraus da maturidade espiritual e, claro, da maturidade humana também. A maturidade humana tem muito a ver em a gente fazer aquilo que deve ser feito. E não simplesmente aquilo que nós queremos ou que nos agrada, mas aquilo que deve ser feito. Aquilo que você sabe que deve ser feito. A gente subestima muito a nossa inteligência. Muitas vezes a gente se coloca em situações, né, imaginárias. Nossa, mas será que isso está errado? Será que isso está certo? Será que eu devo fazer dessa maneira? Será que eu devo me consagrar agora? Será que realmente isso é algo, né, de Deus? Gente, a gente se coloca em situações, em pensamentos, em imaginações, quando na verdade, se você parar mesmo, refletir, olhar, né, olhar para o seu coração, a maioria das vezes nós sabemos o que devemos fazer. Só que nós queremos desculpas para nos convencer de que não, nós não sabemos. Não, é algo que eu ainda não discerni, não ouvi, não veio um anjo aqui e me falou, olha, é assim, assim. Não, meus irmãos, nós estamos com uma facilidade de acesso a tantas informações. Assim como tem esse curso aqui,
de consagração a Nossa Senhora, basta você digitar aí no Google, no YouTube, curso de consagração a Nossa Senhora. Você vai ver a quantidade de vídeos, de artigos, de livros, de tanto material que nos ajuda a entender como viver bem essa consagração. Se você coloca curso sobre catecismo, se você abre o site do Vaticano, você consegue em português todos os documentos mais importantes que a nossa igreja tem para nós, para nos ensinar, com tanta disponibilidade de material, com tanta disponibilidade, tanto acesso fácil ao catecismo da igreja, né, a pregações e estudos sobre a palavra de Deus. Há tantas maneiras de você ter acesso a homilias que explicam a palavra de Deus, que nos ajudam a compreender, a interpretar a Bíblia da maneira correta. Com esse acesso, como é que nós podemos dizer que não, nós não sabemos o que a igreja ensina, não sabemos que caminho tomar, não sabemos como é viver uma vida de santidade? Como podemos dizer isso? Na verdade, nós sabemos. Nós precisamos nos perguntar se nós queremos, se nós temos vontade mesmo de nos converter. Porque maneiras de entender por onde passa a conversão, a nossa inteligência, ela tem muito como ser alimentada, tem que ser muito como ser ensinada, com toda a nossa facilidade que nós temos de acesso a esses materiais. Agora, a gente deve se perguntar, será que eu quero mesmo? E se eu não quero? Então, que Deus me dê a graça de querer, porque não existe outra vida que vale a pena. Não existe. Não existe uma vida que vale a pena que não seja uma vida entregue a Deus, numa vida de santidade, numa vida vivida na verdade, na felicidade plena. Nós precisamos olhar para a Virgem Maria, olhar para Deus, olhar para dentro de nós, encontrar Jesus lá. E quando vier a tentação de viver uma vida que deixa para depois essas coisas, devemos olhar para ela e dizer, aonde eu irei, mãe? Olhar para Deus e dizer, aonde eu irei? Aonde eu irei, Jesus? Só Tu tens palavra de vida eterna. Só Tu tens a felicidade, a paz que o meu coração deseja e precisa. E aí sim, meus irmãos, aí sim nós estaremos num caminho de, como Santa Teresa nos ensina, de determinada determinação. A olhar para Deus e ver que fora dele, fora desse caminho, nada interessa, nada importa, nada tem sentido. E aí, esse livro, que nos ensina a verdadeira devoção, ele vai nos ajudar muito, muito, muito a alcançar esse objetivo, essa meta de viver uma vida que vale a pena, uma vida de santidade. Então, meus irmãos, nesse caminho que nós estamos trilhando aqui juntos, todos os dias, vamos rezar pedindo a graça de nos desapegarmos do mundo, do espírito do mundo, para viver como filhos de Deus, para viver perfeitamente as promessas do nosso batismo. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem perguntas, vocês podem deixar nos comentários, que à medida do possível a gente vai respondendo, né? Não deixe de ler o livro, de rezar com ele, tá? É muito importante que até o dia da consagração você tenha lido todo o livro. É muito importante que você seja fiel a essas práticas de oração até o dia da consagração, dia 8 de dezembro.
certo? Como eu falei para vocês, se você não está vendo agora a aula, né, agora que foi entender sobre é, é, a preparação, né, a gente está no terceiro ou quarto dia, dependendo de quando você começou a preparação, você pode começar agora, não tem problema, certo? Mas é preciso que você se comprometa com esses 30 dias preparatórios. É importante que você faça esses 30 dias. Se por algum motivo você está assistindo essa aula já mais para perto do dia 8 de dezembro e você não fez esses 30 dias preparatórios, então comece a fazer, né, e se consagre numa, numa outra oportunidade. Por exemplo, se você está assistindo essa aula e tem poucos dias agora para essa nossa consagração do dia 8, certo? Você pode marcar uma data agora no mês de dezembro, outra data no mês de dezembro, pode ser o Natal, pode ser no dia 1º de janeiro, que é o dia de Nossa Senhora, que é o dia de Santa Maria Mãe de Deus, né, que é um grande dia também de consagrações a Nossa Senhora, além do dia 8 de dezembro, dia 1º de janeiro. Né, que maravilha começar o ano novo se consagrando a Maria. Então, você se propõe a partir do dia 1º de dezembro, fazer os 30 dias preparatórios, para o dia 1º de janeiro se consagrar. Mas não deixe de se consagrar. Ah, não consegui fazer os exercícios preparatórios, não consegui ler o livro, não consegui fazer nada. Ano que vem, no dia 8 de dezembro do ano que vem, eu me consagro. Não, meu irmão, se consagre agora, em janeiro. Lembra o que eu falei na primeira aula, e eu falo mais uma vez aqui, se você chegou até aqui, assistindo a aula até esse momento, é porque Deus te chama a essa consagração de maneira muito forte. Se você chegou até aqui, a essa segunda aula, até esse momento da segunda aula, não tenha dúvida. Nossa Senhora, ela está de maneira muito imperativa e colocando esse caminho como um caminho de salvação, como um caminho que você precisa dele. Então não deixe para depois, certo? Pode tirar as dúvidas, a gente vai tentando orientar, né? Também não somos não somos os donos da verdade, do tratado, como eu falei para vocês. Eu não oriento nada que não esteja nesse livro, né? Que não esteja no livro do Tratado da Verdadeira Devoção, né? Tudo que a gente procura orientar está baseado no que São Luís ensina. São Luís é o santo que escreveu o livro, então não é as coisas da minha cabeça. Né? Ele tem toda uma espiritualidade, um método de consagração, a gente tenta ensinar esse método, certo? Então, dúvidas sobre a consagração, pode entrar em contato, pode deixar nos comentários, que a gente vai tentando orientar. Só não deixe para lá. Só não deixe, depois eu vejo, depois eu resolvo, depois eu tiro essa dúvida. É muito importante. Então, e também é justo, né, que algo que é tão importante também tenha suas batalhas, também custe. É justo, né, que muito custe o que muito vale. Então, não se assuste com as batalhas que você vai enfrentar. Não se assuste com as dificuldades que você talvez enfrente nessa preparação. Isso deve fazer você mais perseverante. Quanto mais batalhas você enfrentar, quanto mais dificuldades você tiver para se consagrar, para renovar a sua consagração, só mostra que é mais importante ainda para você. Porque se não fosse importante, o inimigo nem ligaria, deixaria você ali tranquilo. Quanto mais você enfrenta de dificuldade, quanto mais você enfrenta de pedras mesmo no caminho, coisas, situações assim que você enfrenta, às vezes na caminhada a gente tem uns testemunhos, né, de pessoas que enfrentam algumas situações que claramente são situações para desanimar, para tirar desse caminho, para fazer a pessoa desistir. Não desista, meu irmão, não desista. Eu estou rezando por vocês, peço também que vocês rezem por mim, porque existe também a batalha para pregar esse curso, a batalha para organizar, né? E esse intercâmbio de oração é muito importante. Muito importante. Então eu rezo por vocês, espero encontrá-los na missa de consagração. Eu estou fazendo o caminho para renovar a minha consagração.
né? Também deve ter outras pessoas que estão assistindo aqui que também querem renovar a sua consagração. Não deixe de renovar a sua consagração, certo? Não deixe de renovar a sua consagração. E a partir de que forem surgindo dúvidas, que forem surgindo algum questionamento, não deixe também de perguntar, de procurar alguém do Shalom, né, para que a gente converse sobre, se vocês precisarem que a gente reze, peçam orações, coloquem, né, tanto nos comentários como podem entrar em contato conosco, que a gente tenta de alguma maneira ajudar, de alguma maneira orientar, na medida do possível, claro. Mas não deixem para lá, não deixem para depois, certo? Então, espero encontrar vocês semana que vem, na terceira aula, ok? Fiquem com Deus. Desde já, desde de hoje, né? Acostumem-se a, em tudo, voltar para ela, entregar para ela esse caminho já, desde já. Se consagrem, se entreguem todos os dias a ela. Porque aí vocês vão experimentar, e eu tenho certeza que já experimentam como ela é boa, como ela é pronta, como ela não tarda em nos ajudar, em nos socorrer, como ela é uma mãe diligente ali, sempre, sempre perto de nós. Então, entregando a Nossa Senhora esse nosso curso, todas as realidades da nossa vida, tudo que hoje é realidade na nossa vida, no nosso coração, toda a nossa necessidade de conversão, consagremos a ela. Deixemos que ela tome conta de tudo isso, que ela vá à frente de tudo isso que nós estamos nos propondo a viver, para que a nossa vida verdadeiramente seja uma vida de santidade, uma vida de filhos de Deus e filhos de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Até mais, meus irmãos. Deus abençoe. Salve Maria.